Estrutura metálica na cobertura da garagem, será que vale a pena? Esse é um assunto que normalmente dá muita discussão e por isso eu resolvi fazer esse vídeo para explicar para você cada detalhe, as vantagens e desvantagens de utilizar essa solução. Portanto, já se inscreve no canal e fica até o final desse vídeo para não perder nenhum detalhe. Iniciando a explicação de como foi feita toda a estrutura e todo o passo a passo desse trabalho aqui, aqui na Casa Serena a gente está utilizando tanto a cobertura metálica na garagem quanto também na nossa área gourmet. Primeiro é montada a estrutura em si. Então todas essas partes treliçadas que vocês podem ver e também as nossas terças que estão recebendo a parte das nossas telhas, elas são montadas inicialmente para que eu possa definir os pontos, por exemplo, onde eu vou dar as quedas para o meu telhado, né, no caso para minhas telhas, e onde eu preciso colocar as minhas captações de água. No caso, naquela parte ali, ó, naquele ponto nós temos então uma calha coxo, minha queda, né, está direcionada para cá, essa calha coxo ela vai captar toda essa água daqui e levar até a minha descida pluvial. Depois disso, que a gente então fez a parte da estrutura metálica, fez a parte da colocação das nossas calhas, nós podemos entrar com a colocação das telhas. Então nós vamos cobrir com telhas. Aqui a gente está trabalhando com telha termoacústica para melhorar também um pouco a sensação térmica desse ambiente, que vai ficar exposto numa parte externa aqui. E aí nós vamos para a questão do fechamento. Uma dúvida que o pessoal mandou muito, na verdade, que eu também postei esse conteúdo no Instagram, é como a gente ia fazer esse fechamento frontal da fachada. No caso aqui nós trabalhamos com o fechamento com uma chapa dobrada. Existe a possibilidade também de trabalhar com uma placa cimentícia. Por que eu não gosto de trabalhar com placa cimentícia? Normalmente o que vai acontecer quando eu trabalho com placa cimentícia é que pelo fato de que ela é um material que trabalha diferente da estrutura metálica em relação às variações de temperatura, nos pontos onde eu tiver uma emenda de placa, e eu vou ter essas emendas porque eu não vou conseguir, por exemplo, ter de fora a fora cerca de 10 metros de uma peça única em placa cimentícia, então eu vou ter mais de uma peça, todo local que eu tiver essa emenda, futuramente é muito possível que vai criar uma fissura. Conforme vai passando o tempo, essa placa ela vai se movimentando, né, expandindo e retraindo em relação às variações de temperatura e com isso, nessas emendas a gente acaba tendo um problema de fissuração. Quando eu trabalho com estrutura metálica, aqui no caso a chapa dobrada para fazer esse acabamento, eu me livro dessa situação. Eu também não vou ter uma chapa dobrada, que ela vai ter no caso 10 metros, certo, de fora a fora, mas a emenda ela é feita com solda. Então quando eu faço essa solda, eu consigo depois disso fazer um acabamento nesse ponto e na hora de entrar na etapa de pintura, nós fazemos mais uma preparação para que a gente possa sumir com essa emenda. Por isso que normalmente eu não trabalho com placa cimentícia nesse fechamento, mas sim com chapa dobrada metálica. Agora em relação ao principal erro que as pessoas cometem ao fazer um comparativo entre cobertura metálica e, por exemplo, uma laje. Muitas pessoas, ao invés de trabalhar com esse sistema que eu estou mostrando aqui para vocês de cobertura leve, acabam executando uma laje, por exemplo, naquela parte da garagem ou até mesmo na área gourmet, onde eu estou agora. O que acontece é que quando eu trabalho com esse tipo de solução, trabalhando com uma laje, eu elevo e muito o custo da minha construção. Muitas pessoas acabam fazendo um comparativo errado no sentido de que fazem um orçamento de cobertura leve e fazem um orçamento apenas da laje. Esse é um comparativo que nunca vai mostrar a vantagem financeira real de um sistema como cobertura leve. A partir do momento que eu tiro essa laje do projeto, eu estou reduzindo as cargas que vão incidir na minha estrutura como um todo. E é aqui que está o ponto que as pessoas não levam em consideração. Se eu estou tirando uma carga de laje de um projeto, o que vai acontecer é que os meus pilares irão receber uma carga menor, as minhas vigas receberão uma carga menor e da mesma forma a minha fundação. Com isso, quando nós temos um projeto que prevê uma laje nesses tipos de locais, o que normalmente eu faço é pedir para o meu engenheiro calculista, que fez a parte do projeto dessa casa, para que ele faça uma revisão onde esses locais de laje sejam tirados do projeto, seja considerado uma estrutura leve com cobertura metálica e com isso ele tira essa carga e refaz o projeto estrutural como um todo. O que vai acontecer é que eu irei reduzir as dimensões, muitas vezes, dos meus elementos estruturais. Vou reduzir concreto, vou reduzir aço, vou reduzir escoramento que seria necessário, porque pensa comigo, se eu fosse trabalhar, aqui nós temos um vão de mais de 10 metros, que vai começando daqui e vai até o outro lado, né, deixando toda essa parte aberta aqui da minha área gourmet. Se eu fosse trabalhar com uma viga em concreto armado
Nesse local, o que ia acontecer é que eu teria uma viga de pelo menos 1 metro, 1,20 m de altura. Na hora de fazer essa viga, eu precisaria de muito concreto, muita forma de madeira, muito aço e muito escoramento. Eu precisaria montar uma linha de escoramento de fora a fora aqui, para que pudesse, então, receber essa viga. Na hora que a gente concretasse, então, esse escoramento ficasse sustentando toda essa estrutura durante pelo menos 28 dias, para depois eu fazer a retirada de todas essas escoras aqui e ir para a minha próxima etapa. Na estrutura metálica, eu não precisei fazer nada disso. Essa estrutura que veio, essa treliça que veio passando de fora a fora, ela veio pronta e o pessoal simplesmente suspendeu ela e fixou no local. Então, com isso, a gente está reduzindo, como eu disse, as cargas da estrutura como um todo, reduzindo os principais materiais que têm custos elevados nessa construção, concreto e aço, e agora sim, com um projeto novo, considerando essas novas cargas, eu consigo fazer um comparativo. Quanto que seria essa construção? Quanto que seria essa construção trabalhando com laje e quanto que é essa construção agora trabalhando com cobertura leve? Nesse comparativo real, você vai conseguir visualizar melhor essa economia. Normalmente a gente está falando de algo na faixa de 15 a 20% de estudos reais de obras que eu já fiz, ok? Jonathan, mas e a questão que normalmente o pessoal sempre fala, e a questão da parte de manutenção? Não é mais seguro eu trabalhar com uma laje nesses locais? Pessoal, manutenção de estrutura metálica basicamente é pintura, repintura no caso. Periodicamente, cada 5 anos talvez, ou até mais, dependendo da pintura que você vai utilizar, da tinta que você vai utilizar, você vai precisar fazer uma manutenção na pintura. Mas é apenas isso. Quando a gente pensa no longo prazo, uma simples repintura muitas vezes não vai fazer tanta diferença assim no seu orçamento. Esse foi o nosso vídeo falando sobre coberturas com estrutura metálica. Deixa aqui nos comentários se você utilizaria essa solução na sua construção. Se inscreva no canal e a gente se vê no próximo vídeo.